Boa noite, meu povo! Estamos na Paraíba, o Danado Bom chegou finalmente aqui na Paraíba. E aí ou a gente se encanta com a Paraíba, ou a Paraíba se encanta com a gente, né? Boa noite, Betânia, boa noite, Laurinha. Sejam bem-vindas. Coloquei a musiquinha que a gente abriu lá, né? Que fala dessa Paraíba linda aí. Boa noite, Maílson, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente já está recebendo o nosso convidado aqui. Boa noite, Lili, seja bem-vinda. Boa noite, Zelinha. Vem pra cá que hoje é véspera de feriado, a gente pode ficar aqui até umas horas, né? Só tentar o contato já aqui com o nosso convidado especial de hoje, que é o nome dele é difícil, viu, gente? Frankson. Eu tô tentando toda hora falar, mas ainda tá dando trabalho, viu? Procurar ele aqui. Pararam. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda. Quem tá chegando aqui, né? A Luísa, a Eliane, a Maria Zélia, chamo de Zélia, que é mais tranquila de falar, né? Hoje a gente tem mais um encontro aqui. A gente pode chamar de live, de bate-papo, né? Para poder... Aí o nosso convidado já entrou, a gente já vai chamar ele aqui. Eu sou da Paraíba. Cara, eu achei essa música a cara da Paraíba, viu, gente? Tô mandando aí, vamos ver se vai entrar. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Tudo Marla? bem? Boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Danado de Bom. Alguém me perguntou hoje se eu Obrigado. ensaiava, né, o nome Danado de Bom. Eu falei, não, porque sai assim mesmo. O nordestino fala desse Sim, jeito, né? sim. A gente sempre abre com a musiquinha aqui. Você deve conhecer essa música que é do. Eu não conheço. Deixa eu só mudar aqui. É o. Não sei se ele é paraibano. Quem vai me dizer agora é você. O Frankson. É um nome difícil. Pode me chamar de brasileiro, porque na verdade Brasileiro. é meu sobrenome. É, Sobrenome brasileiro é o acaba. Tom Oliveira, que canta Paraíba Joia Isso. Rara. Aham. Sim, Obrigada, sim. Lili. Passei a tarde fazendo caixa para ficar bonito. É a Eliane fazendo a minha. Então, Frank, seja muito bem-vindo aqui ao Danado Bom. Geralmente essas Obrigado. lives acontecem aqui, né? Todo mês a gente tem no mínimo 2 lives com pessoas do estado em que nós estamos viajando através da literatura. Cada mês a gente trabalha um autor, sempre mesclando um autor clássico com um autor contemporâneo. Chegamos na Paraíba e começamos com quem não poderia ser outro senão Ariano Suassuna, né? E o mês que vem a Sim. gente vai ler um autor contemporâneo aí, que é o Efigênio Moura. Não sei se você o conhece, deve conhecer, que ele tem vários livros escritos também. E nessa viagem a gente, né, não só traz pessoas para falarem da literatura em si, mas a gente traz um pouco da cultura também do estado que a gente está viajando. A Valéria Xavier também mora aí no seu estado, Maravilha. na Paraíba, né? É escritora também. Sim. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, porque hoje a gente vai conversar com o Frankson, mais conhecido como brasileiro. Eu não conhecia esse sobrenome ainda. Mas será que é o nome artístico dele ou é o nome, sobrenome mesmo, né? Mas é da Silva Brasileiro, bem interessante. É natural de Patos, na Paraíba. E ele é um artista nominado
de artista visual e tem aí várias diferentes formas de expressar a sua arte, pelo que eu li do material que você me enviou. Mas, assim, Sim. primeiro eu quero abrir o espaço para você cumprimentar também, né, as pessoas do meu público e seu público que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Seja bem-vindo. Obrigado. A priori, eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho, de representar a cultura da Paraíba, né, através dessa conversa, desse diálogo que sempre são muito construtivos, tanto para quem assiste, para nós que dialogamos, e celebrar a cultura é sempre um momento muito importante, né, visto que é uma dimensão da vida social que está presente no nosso cotidiano de diversas formas, de diversas facetas. E aí falar um pouquinho do meu trabalho vai ser bem gratificante. Sou do Sertão da Paraíba, sou sertanejo, né, artista sertanejo paraibano, que desenvolvo esses trabalhos tanto de pintura a óleo, quanto de ilustrações em aquarela, quanto de pinturas mais alternativas. E sou professor também, né, de pintura, dou aula de pintura aqui na minha cidade e pelo sertão aí adentro, visto que essas minhas obras, as minhas profissões são frutos das minhas vivências. Então, aqui nesse lugar, né, que eu vivo, aqui no sertão, cidade quente, Patos é conhecida por ser uma das cidades mais quentes aqui do Nordeste. Inclusive, já teve até reportagens nacionais por ser uma cidade muito quente. É mesmo? Será que é Mas, mais do que Jequié na Bahia? pois é, né, vamos ver aí. Mas é um dos lugares que tem um do pôr do sol, o pôr do sol mais bonito que eu vi. Todos os lugares que eu já visitei, que eu já vi, nenhum se equipara ao céu de Patos, não, porque é possível ver todas as cores que você imaginar. É incrível o pôr do sol desse lugar e isso me deixa muito feliz, sabe? Bacana. Então, reitero os meus agradecimentos por essa oportunidade, né, de estar dialogando sobre arte e agradecer a quem está aqui presente. Já vi alguns amigos ali dando um tchauzinho, marcando aqui presença e isso me deixa muito feliz. A gente está feliz de você ter aceitado, né? Eu digo sempre aqui que as pessoas perguntam, você conhece de onde? Tal pessoa, X pessoa, Y pessoa. Eu falei, não conheço, estou conhecendo agora. Na cara e na Uhum. coragem a gente vai convidando e as pessoas têm agregado bastante aqui ao nosso trabalho. E assim, quem está acompanhando aqui também já quiser dar um likezinho aí no perfil, né, do Franco, para poder conhecer. Lá tem muito trabalho dele já exposto lá no Instagram. O Instagram hoje é uma janela para o mundo também, né? Não só o Instagram, mas outras redes sociais. E também pedir às pessoas que estão aqui para poder compartilhar essa live com seus contatos, para que a gente tenha, né, o maior número de pessoas que venham conhecer tanto o trabalho aí do nosso clube de leitura. E eu queria começar perguntando para você como é ser paraibano e conterrâneo do Ariano Suassuna. Nossa, é gratificante pelo quesito de que é uma referência, né, que nós nordestinos, que nós brasileiros, sobretudo paraibanos, temos, no quesito de que é possível você criar um universo repleto de particularidades das vivências aqui do sertão, das vivências aqui do Nordeste. Ariano cresceu num sítio perto da cidade de Sousa, né? Sousa é uma cidade que fica a 2 horas aqui da minha cidade, sertão da Paraíba também. Ele cresceu numa fazenda lá, a infância dele foi lá. Então, foi uma pessoa que nasceu em João Pessoa, né, mas que cresceu aqui pelo sertão e que criou um mundo próprio, criou um mundo incrível, cheio de referências e de potências artísticas e literárias que nos fazem refletir e ter muito orgulho, né, do nosso Nordeste através dessa arte. Então, é gratificante, tem uma potência para mim, tem uma referência gigantesca no quesito de saber que é possível. Como as pessoas que eu cresci vendo aqui, eu tenho outros artistas que atuam aqui na cidade de Patos, né? Embora as suas particularidades, as suas dificuldades da gente desenvolver arte aqui no sertão, mas que estamos aqui resistindo. E tanto essas pessoas, quanto Ariano Suassuna, quanto Augusto dos Anjos, e tantos outros autores e autoras, e músicas, e pessoas que constroem, que decidem resistir, né, para construir arte aqui na Paraíba, é gratificante. É de um orgulho gigantesco saber que eu faço parte do mesmo lugar, do mesmo território que ele, né?
Sim, sim. Sobretudo somos brasileiros, né? E assim, a Paraíba, ela é um celeiro cultural, assim, eu acompanho, por exemplo, foi lá que eu conheci, que é o Paraíba Cultural. Um perfil aqui no Instagram que divulga muita cultura, muito das obras de artista da região, eu achei bem bacana. E ele é um perfil que todo dia tem coisa nova, então quer dizer que tem muita gente boa, né, que produz arte, produz literatura por aí. E assim, a gente teve aqui o mês passado com um rapaz que ele é artesão, né? O Vlad, pernambucano, ele veio mostrar o trabalho dele. E a gente trouxe um pouquinho essa discussão, o que é o artesão e o que é o artista visual. No que eu li sobre você, né, tanto na sua bio lá, diz que você é artista visual. Explica para quem está aqui e para mim também, o que é um artista visual? Tá. Tem até esse embate da questão de que é artista plástico ou é artista visual, né? Esse debate na contemporaneidade que a gente vive, ele está até se perdendo um pouco dessas especificidades. É importante colocar o nome das coisas para poder encaixar nas categorias, mas hoje um artista contemporâneo ele é um multiartista, né? Geralmente são os que pintam, desenham, atuam, é, dançam, fazem performance, enfim. A arte visual como um todo é tudo aquilo que tem um propósito de chamar a atenção através dos olhos. Eu costumo defender dessa forma, né? Explorar esses sentidos através dos nossos olhos, da visão. Então, isso pode ser uma pintura, pode ser um desenho, pode, mas pode ser uma performance interativa em uma exposição, que o artista se coloque ali como um ator ou como um performer para poder interagir com o público, pode também. Então, tudo aquilo que possa ser visto, possa ser apreciado e possa ser interpretado também, né? Porque de nada seria arte se não houvesse as interpretações e os sentidos que a gente atribui a isso. Se não houvesse sentidos, é somente um papel desenhado, é somente um tecido pintado. Então, é importante colocar essas especificidades, mas entendendo que não venha a limitar o artista, né, no quesito de que, eu sou artista visual, será que eu não posso fazer uma performance? Posso. Posso desenvolver um universo aí de possibilidades, como o próprio Ariano Suassuna construiu. Né? Ele não ficou somente na questão da literatura, ele construiu o movimento armorial aí com diversos segmentos que a gente tem até hoje, na música, na imagem, na atuação e tantos outros segmentos. Então, o artista visual ele se dá dessa forma. Bacana. Tem pessoas aí elogiando o seu trabalho, né, que já lhe conhecem. Enfim, e a Laura pergunta o seguinte, que o humor, ele permeia o trabalho de Suassuna, né? Mesmo quando ele está tratando de assuntos sérios. Ontem à noite mesmo eu fiquei ouvindo os caos dele na internet, né, para poder conhecê-lo mais, e não tem um que você não dá risada, né? Aí ela pergunta se o humor também está presente nos seus trabalhos enquanto artista visual. Não necessariamente, porque o humor é uma categoria que é passível de interpretações muito delicadas, né? É preciso ter uma finalidade muito específica. Eu não trabalho diretamente com humor, mas desenvolvi já alguns trabalhos que, de certa forma, são engraçados. Eu recebi uma encomenda uma vez de uma moça que pediu para fazer o Mestre Yoda segurando uma latinha de Budweiser, que eu nunca tinha visto isso, essa ideia, assim, tipo, foi uma das coisas mais mirabolantes que eu já desenvolvi. Então, eu achei interessante, achei cômico também, e todo mundo que vê acha, de certa forma, engraçado. Mas eu não tenho uma finalidade específica de trazer o humor para a minha produção artística, né? Já que ela permeia basicamente pelo surrealismo, pela fantasia, pela, pelo misticismo, né? Pelo mistério. Então, ela tem esse lado que é um pouco mais obscuro do que Vai falar necessariamente assim. engraçado. Quando a gente vê, né, Frank, suas obras lá, cada uma assim, eu não tenho muito esse poder de interpretar a arte, mas eu sei o que é bonito, o que é bem feito. E assim, a gente fica, né, de fato, deslumbrada com aquilo tudo ali. E aí a gente se pergunta, poxa, de onde é que vem tudo isso aqui, né? Como é que isso tudo começou? É algo que vem desde a infância? É algo que é espontâneo, natural? Você fez alguma formação para isso, para se tornar esse artista ou não? Como é que isso aconteceu na sua vida?
Tá, o primeiro contato se deu pelo contato com o material. E é uma das coisas que eu mais incentivo as mães e pais a proporem esse universo de possibilidades para seus filhos, que é realmente dar a tinta, dar o pincel, dar o papel, sabe? Dar a argila para a criança lá brincar, porque sendo artista ou não, vai ser gostoso, vai ser interessante. E quem sabe ela não se descobre, né? Eu me descobri dessa forma, através de ter um contato com o material. Então, eu sempre estava ligado à tinta guache. Eu era uma criança um pouco isolada, não era muito de estar na rua, de estar brincando, não interagia muito. Então, eu, no meu quarto, que aqui o espaço que eu estou é o meu quarto, né, é o meu ateliê também, aqui eu divido, basicamente, porque sempre o meu quarto foi dessa forma, foi cheio de desenho preso na parede, porque era o que eu fazia. Então, começou dessa forma, até que eu fui me entendendo adolescente, fui crescendo adolescente, né, e fui tendo esse contato aí continuei esse contato com os materiais, e passei a trabalhar efetivamente e profissionalmente mesmo com arte a partir de 2018, quando eu saio do curso, aliás, de 2019, quando eu saio do curso de serviço social, né, eu concluí a graduação de serviço social e passei a trabalhar efetivamente com pinturas de diversos segmentos aí, e depois fui descobrindo outras linguagens artísticas, né, fui experimentando esculturas, objetos, instalações, mas realmente, tipo, profissionalmente atuando mesmo desde 2019. Acho que eu tinha alguma informação no material que eu tive acesso, que você também hoje faz um curso, acho que graduação em artes visuais, ou não? Isso, isso. Em 2020 eu entrei em um curso, né, de artes visuais, ou licenciatura de artes visuais à distância, porque tem a pretensão de ensinar arte em si, né? Hoje eu dou aulas de pinturas em alguns cursos, ministro aulas de pintura, tanto online quanto presencial também, em algumas ONGs daqui da cidade de Patos, um projeto ligado ao projeto Inclusão Produtiva, que é da faculdade, inclusive, que eu me formei, da Uhum. Unifip, né? Eles me convidaram depois, eu saí do assistente social e eles me convidaram depois para dar aula como professor de pintura, porque gostaram demais do meu trabalho e foi tudo muito rápido assim que foi acontecendo. Uhum. Mas estudo artes hoje, a licenciatura, para ter o título mesmo e poder atuar como professor de arte em algumas escolas, né? E não necessariamente só de pintura. Só parafraseando aqui o Paulo Freire, que é um escritor, né, pernambucano, né, que até mais da área da Uhum. educação, ele fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? E Uhum. tanto te ouvindo quanto vendo as suas obras de arte, percebe-se essa leitura que você tem de mundo mesmo. E aí eu queria saber qual é a sua relação. Existe uma relação do Frankson com a literatura, com a leitura? Como é essa relação? Se houve desde criança, se existe hoje? E quais são os seus maiores, né, influências literárias, assim? Aqui na Paraíba, uma das minhas maiores influências, para além do Ariano, né, já que a gente está trazendo tanto, Ariano uma figura que a gente conhece, principalmente quem é nordestino, desde criança, porque está basicamente em todo lugar. Uhum. Né? Ariano, tem essa característica. Mas o Augusto dos Anjos, ele é um autor paraibano que me influencia muito, por causa que ele construiu esse universo melancólico, esse universo de horror. É como se ele fosse o Edgar Allan Poe paraibano, né? O Augusto dos Anjos. Eu já pintei, inclusive, uns 3 quadros para ele, sobre ele, né? Sobre o Augusto dos Anjos, inclusive para o Télio, que, se não me engano, você falou que já foi Sim, entrevistado que aqui é o também, né? escritor, já esteve aqui com a gente. Advogado. Isso. É um cara maravilhoso que incentivou muito o meu trabalho de muitas formas, tanto ele quanto os irmãos dele. Então, são pessoas que eu tenho uma gratidão imensa. E que, de certa forma, influenciam também na construção desse trabalho, né? Então, tem influência do Augusto dos Anjos, tem uma escritora maravilhosa daqui de Patos, que se chama Nádia Farias, uma mulher negra que sempre traz a questão da preto para os poemas dela, né? E do escritor e artista visual também daqui de Patos, que é Júnior Mizag. Ele, inclusive, estava presente aqui na live, não sei se está presente ainda, mas ele é uma pessoa que me influenciou muito desde criança, pelo fato de produzir conteúdo de pintura, de desenho, que era algo que eu me interessava muito na época, quando era criança, mas não tinha acesso porque não tinha internet na minha casa. E aí ele tinha uns DVDs que ele produziu, e eu comprei esses DVDs e comecei a entender mais como é que se comportava a questão das cores,
E hoje ele escreve livros infantis, além de ser um professor. Então, é uma referência de muitas formas para mim. Então, são as referências que me circundam, sabe? Aqui na cidade de Patos, aqui na Paraíba. São essas pessoas as que eu consigo lembrar com mais veemência. Embora eu tenha uma ligação muito grande também com o cenário de horror construído por Guilherme Del Toro, que é um diretor mexicano, né? Fez aí filmes como Labirinto do Fauno e outros filmes mais ligados à fantasia, assim. Então, é bem interessante. E bebe de muitas fontes, muitas técnicas, e conhecer. E esse trabalho de construção, ele é contínuo, né? Sim, sim. Eu ia perguntar sobre... Aqui, né, eu vi que você trabalha com diferentes técnicas, né? O óleo sobre tela, ilustrações. Tem uma que eu vi aqui, eu não vou mentir, que eu não sei o que que é, viu? Nem sei se a pronúncia é essa. É lettering? Isso, lettering. Isso. Lettering. Enfim, lettering, eu estou aprendendo. Aí, antes de falar sobre isso, eu ia falar justamente com isso. Você falou do tele, é interessante porque a proposta da gente aqui daqui a pouco ele vai mostrar, viu, Lili? Conhecer o Nordeste através da literatura, né? E veja só, a gente ainda não foi para a Paraíba, nem eu, nem os meus participantes da Idade Boa, a gente já conhece um monte de gente lá. Já sabe que você tem conexão com o tele. Daqui a pouco a gente vai descobrir coisas que nem deve, né? Mas, enfim. Pois é. A gente, são sempre boas coincidências. Os convidados que a gente traz aqui nos permitem conhecer muito do lugar que a gente está, né, viajando. Enfim, mas eu queria... Quais são os tipos de trabalho artístico, né? Não sei como é que caracteriza isso. E qual seria a diferença, né, as principais características de um trabalho para outro? Tipo, o óleo sobre tela, a ilustração em aquarelas. Pudesse falar um pouquinho sobre isso, da parte técnica mesmo do seu trabalho. Certo. A pintura a óleo sobre tela, ela é pintada com um material que é a base de óleo de linhaça, né? E vários outros óleos aí, óleo de papoula. Geralmente é o mais utilizado para pintar telas. Tem até uma que está em andamento, que é essa daqui. A Eliane quer ver. Essa daqui é uma pintura do mercado central daqui da minha cidade. Ela está em andamento, mas ela dá para entender, ver frutas aqui, é uma pintura impressionista. Então, assim, é a pintura que se dá realmente na tela, embora tenha outros materiais, como acrílico e outras tintas, inclusive tintas à base de terra também, que é possível produzir, né? Mas o óleo sobre tela basicamente é isso. É só óleo, e aí a gente usa materiais específicos, como solventes e diluentes, para poder limpar os pincéis e diluir a tinta também. Embora o óleo de linhaça também seja um diluente para poder aplicar a tinta na tela, né? A ilustração em aquarela é uma pintura em papel, que ela, geralmente, o meu estojinho, né, é esse daqui, é a aquarela em que a gente molha o pincel, passa aqui na tinta e vai pintando no papel, certo? Então, é uma pintura realmente sobre papel, a gente faz ela geralmente deitada, né, em uma mesa, porque em pé, diferente da tela, ela vai escorrendo a tinta, né, a água. É uma pintura à base de água, a aquarela, né? E o lettering, ele já tem uma característica diferente, porque aquelas pinturas de letras em paredes, né? Aquelas frases, que geralmente saem muito para estúdio comercial, sala comercial, daqui, né, do espaço. E aí eu decoro todo o ambiente com essas letras e também as xilogravuras. Eu não faço a xilogravura do modo clássico, que é fazer a escultura, né, com as goivas. As goivas são como se fossem ferramentas, como espátulas, que elas vão esculpindo na madeira. A gente vai fazendo esse movimento assim, para poder criar uma imagem ali. Depois pinta com preto ou com outras cores essa madeira e aí faz uma impressão, né? Mas eu faço uma pintura em estilo de xilogravura, que se assemelha muito com a xilogravura original, que é feita nas madeiras, né? E aí, aqui em Patos, acontece muito a encomenda da xilogravura, porque, da pintura de xilogravura, né? Porque traz essa identidade regional daqui, do sertão, né? Do Nordeste. E já pintei alguns estúdios aqui da cidade que tem essa característica. Bacana.
A Verônica tá aí, ó, dizendo que o pai dela ela é de Patos. Conheci o pai da Verônica, viu? Ah, que legal. Era de Patos, na Paraíba. E só uma curiosidade, fica a quantos quilômetros da capital? Em torno de 300. O número exato eu não sei, mas eu sei que é um pouco mais de 300 quilômetros de João Pessoa. Uma outra curiosidade é com relação ao processo criativo mesmo, né, de produzir essas obras todas que você faz. De onde vem, né, esse processo? Como é que surge? Vou pintar isso, às vezes é por encomenda, ou às vezes você surge mesmo a ideia e põe no material que você vai utilizar. Como é que isso acontece? Olha, eu costumo dividir a minha produção em duas vertentes, que são as vertentes das encomendas, que são trabalhos bem específicos. Então, assim, geralmente são retratos, são paisagens, são pinturas mais tradicionais que as pessoas, ou às vezes tem uma foto muito envelhecida e ela quer fazer uma foto restaurada. Às vezes a pessoa tem uma memória de alguém que já faleceu, uma memória póstuma, né, e faz uma pintura em torno disso. E aí são pinturas muito específicas. Já pintei muita gente, já fiz muitos trabalhos com base nessa perspectiva, mas tenho a minha produção também, que eu classifico como surreal, né? A minha produção surrealista, que tem a ver com pegar esses cenários e essa identidade nordestina, essa identidade paraibana, e construir esses personagens a partir dessas vivências que eu tenho aqui. Então, essa pintura que está aqui, vamos ver se é possível ver. Essa pintura aqui, por exemplo, ela foi uma senhora que eu vi aqui perto da minha casa, ela estava fumando um cachimbo. E aí eu vi como se ela fosse uma abelha ali, tipo, trouxe essa ideia. Então, cheguei em casa, acabei produzindo, né, essa imagem, refletindo essa imagem do que eu tinha visto ali. Então, se dá muito disso, dessas vivências daqui pelo sertão da Paraíba, e vou aplicando. Vou pegar outra referência que eu tenho aqui, que foi construída também nessa mesma perspectiva. Essa daqui se chama Comadre Florzinha, essa pintura. Sim, então, é uma lenda, né, da Matinta Pereira, e que eu vi essa imagem como se fosse no Espinho Branco, que é um lugar aqui na minha cidade, um Iselberg, né, ele é uma serra bem grande aqui. E eu, caminhando nas andanças lá pelo Espinho Branco, vi essa imagem da Comadre Florzinha. Aí acabei pegando para refletir, né, a imagem dela aqui nesse cenário. Então se constrói dessa forma, a partir das minhas vivências. São coisas que eu vou vendo, vou observando, vou pegando essas referências e aplico. E agradeço meu amigo aqui, Felipe. Agradeço que é uma Felipe das preferidas dele. E assim, sim. Eu pensei algo que acabei esquecendo. Mas assim, hoje, pintar para você ser esse artesão, vou chamar de artista, artesão visual, é um hobby ou é algo mais? Ou Não. Um hoje é um trabalho. trabalho. É um hobby, profissão, ou é uma coisa ou outra? É um trabalho. Hoje é um trabalho, tipo, algo como qualquer outro trabalho. Existem seus desafios, há coisas que às vezes você não tem tanta vontade, você não está tão interessado em fazer, mas você precisa fazer, como qualquer trabalho. Então, isso foge um pouco da particularidade de ser artista? Não, isso não diminui, isso não tira a particularidade de ser artista, porque, de qualquer forma, eu estou produzindo, eu estou fazendo isso, e abdiquei de absolutamente tudo na minha vida para poder ser artista, e não me arrependo jamais, porque isso me traz uma liberdade fundamental que eu acho que eu não teria em nenhuma outra profissão. Eu me sinto, de fato, livre. Aí você pergunta, mas às vezes você faz coisa que você não queria fazer. Mas isso é qualquer dimensão da nossa vida, em qualquer trabalho que você for desenvolver. Então, de certa forma, ainda assim, eu estou optando por fazer aquilo, no quesito de que eu tenho essa liberdade, escolher fazer isso. E é um trabalho que é para mim, que é para quem encomenda, que tem uma finalidade específica. Né? Então, eu realmente acho que esse trabalho ele pode se estender mais, já que é um objetivo meu, né? De ensino médio, enfim.
ensino fundamental que seja. Mas vou estar ligado à arte de alguma forma. Bacana. Eu li, Frank, só uma coisa assim, que você traz muito, não sei se a palavra seria inspiração, mas as suas obras traz muito da ideia do sonho, né? E aí eu fiquei imaginando que quando a gente sonha, né? Não sei o pessoal que está aqui já teve essa ideia. Quando a gente sonha, na maioria das vezes, os sonhos são algo, coisas bem conturbadas, assim, né? Acontece de no outro dia a gente dizer, eu sonhei com pessoas que eu nunca vi, eu sonhei com uma coisa que algo embaralhado que eu não sei muito descrever o que é isso. Então, qual é a relação, né, das suas obras com a ideia de sonhos? Então, o movimento surrealista ele surgiu a partir dessa perspectiva, né? Os artistas, como Salvador Dalí e vários outros naquela época, decidiram se inspirar no consciente e trazer essa perspectiva dos sonhos a partir do que ele conseguia lembrar. Né? Então, eu basicamente faço a mesma coisa. Gosto de trazer essa irrealidade que não deixa de ser realidade também, porque de certa forma a gente sente, a gente vive isso, então é real também. Pegar essas referências, pegar essas características, essa fantasia toda e construir esse universo a partir dos sonhos, daquilo que eu consigo vivenciar, lembrar, né, na verdade, e transpor para a pintura. Né? Então, toda a realidade, todo esse misticismo, a magia, o mistério, a fantasia que há nos sonhos, é um objeto de estudo meu. É algo que eu quero fazer para sempre, porque é um universo que tem tantas possibilidades que, quando a gente pensa que já fez de tudo, está só começando ainda. Então, Eu fiquei é bem imaginando interessante. se eu for colocar meus sonhos nas telas. Eu fiquei mais só para descontrair aqui, viu? Enfim, Seria uma boa ideia essas referências aí e construir um quadro, é possível? ai, ai. Ô, Franco, é o seguinte, enquanto, né, a gente fala, inclusive eu estou lendo um livro que fala sobre isso no momento, que é a ideia de que Nordeste, a invenção do Nordeste, mas não dá para fugir muito do que o autor discute lá, que existe de fato, houve uma regionalização de costumes, de crenças, enfim. E assim, você nasce nesse seio nordestino, né? Você falou das influências que você tem de autores nordestinos e de outros artistas também. E acredito também que de artistas que não são nordestinos, né? Até de artistas fora do Brasil, percebe isso? Você trouxe alguns nomes aqui. E aí, o seguinte, mas assim, tem algo alguma obra sua, né? Que tenha relação com a cultura nordestina em si, e mais especificamente, quando a gente está falando do Ariano, tem alguma coisa assim relacionada ao que chegue próximo das ideias do Ariano Suassuna? É só para saber. Você não é obrigada a ter, é só para saber. Tá certo. Quando eu tive as propostas de fazer as pinturas de estilogravura, eu tive que estudar o movimento armorial, porque ele construiu essa identidade visual também, né, a partir das estilogravuras, que é a nossa identidade visual nordestina. Estilogravura, o movimento armorial como tudo, ele contempla isso. Então, não necessariamente tem uma ligação direta com o Ariano Suassuna, de dizer assim, eu estou produzindo obras ou produzir alguma obra ligada a ele. Mas tem as influências dele nas minhas produções, das pinturas em estilogravura, por causa que eu tive que estudar esse movimento, eu tive que saber como é que se dava esse traço. É um traço mais quadrado, não está ligado necessariamente à perfeição. Basicamente, você faz tudo somente com preto e branco. Você não precisa de muitas cores, de muitos artifícios artísticos para poder construir esse universo. Porque dentro do armorial e da estilogravura, você faz qualquer coisa somente com preto, basicamente. Preto sobre branco. Né? Então, isso são influências de Ariano Suassuna, sim. E quando eu trago elementos regionais, elementos daqui do Nordeste, dos cenários que eu vejo, das minhas vivências aqui, para a minha produção cultural, tem esses reflexos de ser um artista também, como Ariano foi, né? Que quer valorizar a sua cultura. Isso é algo que eu tenho influências e bebo de fontes de todo lugar. Mas no final, sempre vai ser uma obra nordestina. Porque é fruto da minha vivência aqui, né? Então, as influências de Ariano se dão dessa forma, além de ser a maior referência que nós temos aqui, porque ele construiu esse universo que a gente pode entender que a gente não precisa importar nada
no sentido cultural, porque a gente tem aqui. E é bonito, e é interessante, e é legal, e que não se desmerece nada, né? Comparando a outras perspectivas. Sim, Então, sim. Ariano foi responsável por isso. Engraçado, ontem eu ria muito quando ele falou do esporte fino, né? Que ele teria que ir para para não me lembro mais, algum evento que e aí ele vestiu a camisa do esporte quando ele vestiu a camisa do esporte, né? E o paletó preto por cima, ele estava de esporte fino. Mas enfim, é, acompanhando aqui tanto o seu perfil quanto das pessoas que estão aqui, percebe-se, né, a grandiosidade do artista que você é, da sua obra. Já houve, assim, você já fez alguma exposição das suas obras? Houve premiações de obras, alguma coisa nesse sentido? Sim. Como eu te falei, foi tudo muito rápido, né? Eu comecei a trabalhar em 2019 com isso, e em 2020 já houve a premiação através das leis culturais da Aldir Blanc, né? 2020 e 2021 também. Então, fui premiado tanto a nível estadual quanto a nível municipal, e no ano de 2021 também, tanto a nível estadual quanto municipal. E já realizei algumas exposições de João Pessoa, não específicas minhas, mas exposições coletivas. Teve a sétima edição do Panapaná 2023, né, que foi uma residência artística que a gente vivenciou lá no litoral sul de João Uhum. Pessoa, no município do Conde, onde a gente ficou 10 dias lá estudando sobre paisagem paraibana para construir essa exposição, né? Cada artista, eram 8 artistas, e cada artista produziam 3 obras sobre o passado, presente e futuro da Paraíba. Então, uma exposição fantástica, e foi muito bom, foi muito interessante participar disso. Então, já tive essas premiações também, e assim, se tratando, embora que sejam números, né, que sejam espécies de troféus, mas nada é mais gratificante que você ser conhecido pelo trabalho que você desenvolve no lugar que você vive, sabe? Com todas as particularidades que a gente tem por ser um artista aqui na cidade de Patos. Há uma dificuldade gigante de construir arte, é um trabalho de resistência gigantesco, mas que também tem seus prós, tem seus benefícios, que é um povo acolhedor, um povo que gosta, que me admira e que me conhece por isso. Então, isso é muito maior que qualquer outro número. Sim. Alguém, acho que foi no início aqui do nosso papo, que falou assim, é um artista pro mundo, né? E a gente vai Hum. usar a palavra profética aqui, que será, é um artista pro mundo. Mas eu queria saber, assim, nessas andanças suas, não sei as possibilidades de conhecimento fora do Nordeste, fora do Brasil, enfim. Mas independente de qual tenha sido o lugar, você já sentiu na pele algum momento preconceito por ser um artista nordestino? Não necessariamente. Até porque é que nem aquela coisa, né? Você só sabe o que é xenofobia, você só se descobre, só descobre que é essa discriminação contra nordestinos quando você sai daqui. Porque pra gente é muito natural falar dessa forma, ser dessa forma, pensar, agir, é algo que é intrínseco à nossa cultura. Então, não senti diretamente na pele essa questão, porque realmente desenvolvi produções somente aqui. E não tem interesse, embora que, assim, se houver oportunidade, eu não deixo a oportunidade passar. Aparecendo, eu vou na hora. Mas até então eu não tive essa oportunidade, não, de sair daqui do ambiente, do território nordestino, e por enquanto eu estou bem confortável. O povo daqui é bom, o povo daqui é acolhedor, gosta do meu trabalho. Se um dia tivesse expandir, eu vou, não penso 2 vezes, mas por enquanto eu estou feliz aqui. Sim, sim. Mas como o seu trabalho é danado de bom, vai sair, né, Lucas? Né? E a Eliane está colocando aqui que ela está amando conhecer. A Eliane é do Rio, ela participa do clube da gente. Então, eu vou abrir só um parênteses rapidinho aqui para falar, né, para as pessoas sobre o clube, que é um clube de leitura nordestino. Então, as pessoas que estão lá, ela tem essa possibilidade de conhecer, né? Não o que está a margem, a gente não vê aqui como a margem, como também se você for no sul, qualquer região do Brasil, vai ter lá muita gente bacana que não é conhecida do público, né? Então, a ideia aqui não é por ser nordestino, foi uma forma apenas de nichar um clube de leitura, né? Porque clube de leitura hoje, são da pandemia, a gente tem vários, mas de nichar e de trazer à tona esse Nordeste, esses artistas, essa literatura que não só por ser nordestino, muitas vezes não é conhecido, mas porque não há trabalhos que desenvolva isso.
eu não sei a sua realidade, mas assim, literatura na escola é algo que a gente vê muito pouco, né? Muito pouco. Então, essa é a importância de clubes de leitura que tratam sobre literatura. Porque, infelizmente, a nossa escola deixa muito a desejar. A gente já vai ver, às vezes, no segundo, né? O que hoje é o ensino médio, enfim. Então, essa é uma Sim, possibilidade de conhecer artistas e autores nordestinos, assim como em outros clubes, outras instituições, a gente vai conhecer de outros. E a gente tem que se abrir para conhecer de tudo um pouco, né? Eu li alguma frase, acho que foi do Mia Couto, não me lembro mais hoje, que eu não vou conseguir ler todos os livros que eu tenho para ler, ver todos os filmes, séries que eu tenho para ler, mas na medida do possível a gente vai, né, abrindo o nosso leque. O que a gente percebe ao participar de um clube de leitura, claro que a gente pode ler sozinho, mas ler com outras pessoas tem vários diferenciais. E aqui muitos leques se abriram, né? Quanta coisa a gente já aprendeu hoje com você aqui, né? Sobre esse universo seu de artista, sobre um pouco mais também sobre o Nordeste, que a ideia é essa. E que eu queria maravilha. saber o seguinte, quem tiver pergunta também pode mandar aqui, viu, gente? Tiver pergunta pro Frankson. Frankson, eu não sei, não consigo chamar ele brasileiro. A Laura falou, né, que é um celeiro do Brasil. Eu queria saber, assim, Sim. dessas obras todas que você já fez, já pintou, qual que você acha, considera que foi a mais apreciada pelo público e qual é a que você mais aprecia? Se tem a queridinha aí, a do seu coração. Tá. Uma das que mais tiveram uma visibilidade muito positiva e foi muito bom foi uma pintura em homenagem a Pinto Acordeon, que é um artista daqui, da cidade de Patos, e que tem um reconhecimento nacional também pelo trabalho que ele desenvolve aqui em torno do forró, né? Ele sempre abriu São João de Patos aqui quando tem a abertura, né, da festa, inclusive vai ter agora a partir do dia 19, dia 20, São João de Patos novamente. E aí é, foi bem gratificante, porque foi um projeto premiado pela Aldir Blanc. Então, houve toda uma performance para lançar esse quadro, foi um momento muito interessante, que houve o lançamento dele, do quadro do acordeão, né? E algo que é pessoal meu mesmo, é uma pintura que eu tenho até tatuada aqui. Deixa eu ver, vou te mostrar assim. Ela se chama O Homem que Carregou a Lua, e foi o primeiro quadro que nasceu desse universo realista que eu decidi construir, né, que foi quando eu fui ver o nascer da lua, mesmo em um acampamento nessa serra daqui do sertão, e que a gente viu aquela lua gigantesca, grandiosa, cor de mel, aquela imensidão, aquela coisa linda. E eu tentei imaginar como é que seria o homem tentando carregar a lua, tentando pegar ela, o peso dela, né? Como é que seria? E aí nasceu o quadro do Homem Carregou a Lua, foi o primeiro desse universo realista, e, portanto, eu tatuei ele aqui. A gente fica aqui pensando como é a vida de um pintor, né? Vou chamar você de pintor, de artista, Sim, porque assim é muito bacana você estar inserido nesse universo. Claro que você tem, como qualquer ser humano, tem as realidades da vida, tem os boletos para pagar, que não é nada colorido, né? Mas tem também esse mundo mágico aí, né? Que é a arte. A Eliane pergunta é uma... aqui se você já fez algum trabalho a óleo sobre veludo. Ah, Tá me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir. Agora estou. tô sim, agora sim. Tinha travado um pouco, mas tô. Tá conseguindo agora? Estou, Voltou. sim. Sim, sim. Pronto. Você viu a pergunta da Eliane que eu lhe fiz? Que ela pergunta se você já fez algum trabalho a óleo sobre veludo. Até então, eu só fiz as pinturas sobre o linho ou o algodão, né? O algodão cru, que são os tecidos mais indicados para fazer a pintura a óleo, né? Porque aí tem toda uma preparação desse tecido para poder resistir mais ao tempo mesmo. O veludo é um material que eu não conheço ainda. Mas é uma ótima sugestão. É algo para ser pesquisado e fica aí essa sugestão, né? Que é interessante de ver.
Uhum. Sobre essas vivências, essa questão que você mencionou, Marla, é interessante mesmo, porque o artista é uma criança que não deixou de pintar e querer registrar, resistir para registrar essas coisas. Porque a gente vai se perdendo. Quantas pessoas que eu não conheço que dizem, ah, eu desenhava quando era criança, desenhei até uns 15 anos, 14 anos, aí as coisas se perdem, porque a gente para de sonhar um pouco, a gente fica refém das coisas, a gente tem que ser duro mesmo com a vida, porque ela não brinca, né? Quando ela Uhum. quer ser dura com a gente, ela realmente faz o possível, mas a gente decide resistir. O artista decide resistir, e não necessariamente somente o artista, aquele que produz arte, mas quem aprecia também, sabe? Quem aprecia também, quem dá sentido, é tão importante quanto o artista, porque no final das contas a pessoa que traz, né, as reflexões sobre aquilo que a gente vive e faz. Então, Franco, a gente tem uma última pergunta aqui. As meninas comentando aí, né, para você pintar o homem segurando a lua, enfim, uhum, coisas da Eliane. Mas isso é uma pergunta que não quer calar aqui, que a gente sempre faz com nossos convidados. É sobre um momento totalmente, digamos, histórico e ahistórico, que foi a pandemia. Acho que uhum, todo mundo que passou pela pandemia tem um sentimento tipo assim, eu não acredito que eu vivenciei tudo aquilo. Muitos momentos a gente parecia que a gente estava dentro de um filme mesmo, de algo surreal, assim. Enfim, a Valéria colocou, né, que é fã e da artista plástica, você falou. Enfim, e o que é que a gente percebeu com relação a todo mundo que chega até aqui, inclusive eu que criei o Danado de Bom? Que durante a pandemia, e você trouxe isso aqui hoje na sua fala, né? Que você começou mesmo a desenvolver, a trabalhar com arte a partir de 2019, 2020. E na sua concepção de artista, de paraibano, de nordestino, brasileiro, enfim, por que você acha que a pandemia influenciou tanto a criação, a arte, a literatura? Muitos livros foram escritos na pandemia, muitos quadros foram pintados, né? Enfim, se a gente for enumerar, vou fazer vai dar milhões de pessoas que aprenderam a cozinhar, eu aprendi a cortar cabelo, eu aprendi. Enfim, é sim. uma opinião bem pessoal que a gente pede aqui para os nossos convidados, né? Bem fluida mesmo, sem necessariamente ter que pensar isso do ponto de vista acadêmico, científico, nada disso. É só a sua opinião sobre isso. A gente vive em um mundo que está vivendo, né, em um mundo que a produção acelerada, o aceleramento das coisas, a infinidade de opções o tempo todo, muita coisa acontecendo, a gente quer acompanhar esse ritmo. O ritmo da coisa desacelerada, da coisa sem refletir muito. É como se o mundo que a gente vive hoje é como se a gente tivesse tomado por referências artísticas o tempo todo, mas a gente só estivesse passando, a gente não estivesse vendo nada. E de repente, caos para essa máquina. A máquina capitalista, a máquina dessa estrutura de produção, ela parou por uma condição objetiva que, inclusive, é reflexo disso, dessa produção desenfreada, dessa coisa que a gente é tomado e a gente quer as coisas para agora, para o toque, somente o toque do celular, né? Como se a gente tivesse as respostas naquele momento, sabendo que a nossa estrutura humana, social, como toda, ela não funciona dessa forma. A gente não é estruturado para lidar com esse mundo tão acelerado e sem tantas reflexões. Refletir faz parte da nossa vivência. Então, de repente, as pessoas se veem tomadas pelo momento de ficar em casa, que deveria, porque tinha que ficar por uma questão sanitária, e aí, onde é que essas pessoas vão buscar refúgio para se salvar desse caos? Na arte, né? Então, teve muita gente que realmente deu embora, eu não vou dizer que isso foi uma coisa boa, não há nada de bom para se tirar da pandemia, mas foi um momento de reflexão interessante para que a gente passasse a observar os nossos hábitos, as nossas vivências, e passar a descobrir os outros universos que a gente vai só empurrando com a barriga e que são tão importantes para a nossa vivência, para além de pagar boleto, para além de trabalhar para enriquecer o bolso de alguém, ou simplesmente levando uma vida em prol de números.
né? Então, o que foi interessante para que a gente viesse a descobrir a nós mesmos outras formas de ser humano que fossem para além, de acumular coisas, de trabalhar, de viver em prol de números. Então, não vou dizer que foi bom, mas que foi importante para que a gente refletisse sobre os nossos hábitos e passasse a se transformar. Sim, Né? Então, verdade. De repente a gente torço para percebeu que que... precisava do que a gente achava que precisava, né? Pois São é. coisas bem simples, assim. Por exemplo, quando eu voltei da pandemia, que eu fiquei 2 anos também de forma remota, não fiquei na minha casa. Tipo assim, roupas estavam estragadas, né? Sapatos novos que não serviam mais. E aí veio um monte de coisa na cabeça, enfim. Mas essa pergunta é justamente para a gente refletir sobre essa questão e também tirar lições. Acho que teve muita coisa positiva, como diz o ditado, nem tudo é de tudo ruim, né? E essa produção toda foi positiva. E muitos intelectuais, estudiosos se perguntaram, acreditava-se que sairíamos melhor dessa pandemia. E a ideia hoje é que, infelizmente, não, né? Porque a gente passou por tudo isso e parece que já esquecemos até que vivemos a Exatamente. pandemia, enfim. Mas a ideia aqui também é para essa reflexão, enquanto você que é interlocutor dessa arte, a gente que está aqui, o pessoal que está aqui acompanhando, que estão aqui porque também apreciam a arte, apreciam a literatura, e isso é importante. A gente sempre, eu estou falando assim, sem estar fazendo isso, mas a ideia é a gente parar mais. A ideia do celular, de fato, nos consome. A informação rápida, enfim. Então, vamos Exato. tentar, né, mudar um pouquinho com relação a isso. Tipo, faz parte das nossas vivências também a abstração das coisas. Uhum, A distração das coisas. A gente sempre está tomado de informações, bombardeado por informações o tempo todo, naquele momento, e as coisas ganham muita atenção, muito resultado, um sucesso rápido, pá, passou, já tem outro amanhã. E é tudo muito rápido, sendo que a gente não precisa de tudo isso, uhum. sabe? De As certa coisas forma, são mais você, entre simples. aspas, é um privilegiado. Porque quando você está pintando lá, você tem esse momento, né, de fruição. Muitos de nós não conseguimos ter essa paradinha, como diz, não é? É um momento de que eu tenho esse privilégio mesmo, essa liberdade de estar fazendo algo ali em algum momento, embora não sejam todos os dias. Às vezes eu só consigo fazer isso aos finais de semana, como qualquer outra pessoa que faz coisas que gosta de fato aos finais de semana. Mas não impede de que durante a semana eu também não esteja fazendo coisas que me fazem feliz. Faz igual e não abro mão disso por nada. Bom. Franco, isso foi bondade de bom, foi danado de bom. Acho que todo bate-papo aqui, né, tem sido bem muito especial, porque tem vindo. Eu acho que o mais especial é quando você se abre, né? Quando você se abre para o mundo, para o universo, para eu sou entre as das suas, do seu, não sei como eu seria falar aqui, mas eu não perco a oportunidade, né? E acho que quando as portas se abrem de alguma forma, e isso não tá na minha vida foi assim, nunca fui de olhar o que eu vou ganhar ali da material, porque os ganhos, né? Ganhos, a ideia de ganho para mim é muito mais do que isso. Né? Sim, O sim. quanto que eu ganhei com você aqui, e eu acredito, Ah, tem modéstia que você também ganhou ao se com expressar, ao falar certeza. com as pessoas se conhecerem, você também interagir com as pessoas. Isso que é danado de bom, né? Isso que é o que faz a vida faz ter sentido e nos faz, eu digo, cada vez mais gente. Porque é esse que o poder que a arte tem, que a literatura tem, é de nos fazer mais gente. Alguém falou em um dos convidados, alguns dos convidados usaram a mesma fala aqui no final das nossas lives, que a literatura, a arte nos salvou em meio à pandemia, né? E de fato foi ela que nos salvou. Que seríamos de nós, né? Se não fosse, né, durante praticamente 2 anos que a gente teve aí, se não fosse a arte, não fosse a literatura. Foi o período que eu mais li, acho que a maioria das pessoas também, porque tinha que ocupar o tempo, entre aspas, né? Então, a gente quer Sim. aqui, a Laura, pessoal, colocando aí, né? Agradecendo também a você. A Laura é do Rio de Janeiro, colocando, falando da sua obra, né? Muito interessante, parabenizando. E a gente aqui só tem sentimento
que é o sentimento que eu considero o mais sublime de todos, que é a gratidão. Poder te agradecer por ter recebido o nosso convite, estar aqui com a gente e que a gente possa ter outras tantas trocas ao longo da vida. Muito obrigada. E aí também abrir para você agradecer as pessoas que estiveram presentes. Ah, que maravilha, mano. Eu fico muito feliz, é gratificante para mim poder desenvolver esse diálogo, né, e construir esse diálogo e não tenha dúvidas que também foi muito construtivo dialogar com você, ver outras perspectivas e é sempre muito feliz quando alguém valoriza a nossa arte, né, a nossa arte local, que é produzido pelos artistas que aqui convivem, e isso me deixa muito feliz. Agradeço ao pessoal que assistiu até agora e que comentou sobre as obras, né, que dialogamos, vi o comentário de todo mundo aqui e guardo com muito carinho essas palavras, né, porque é isso que traz sentido para as nossas produções, para quem decide fazer arte. Só tem sentido para quem realmente tem essa sensibilidade artística de apreciar também. E é com essas pessoas que a gente se salva, que a gente continua. Então, que façamos arte, é possível qualquer pessoa desenvolver isso, não há nada de tão distante da realidade, né? É algo que é possível construir. E nós somos exemplos disso, somos exemplos de pessoas que sonham, e sonhar é um caminho fácil. Sim, É um caminho que a gente não paga nada por ele, por isso. inclusive, só citando, aqui na minha cidade que eu moro, na Vitória da Conquista, eles têm um projeto que é Lápis na Mão. Todo ano tem esse projeto com os alunos de todas as escolas públicas. E ontem foi o final do projeto, né, onde foi escolhidas as melhores obras, tanto do ponto de vista de diferentes formas de manifestações artísticas, houve muita pintura, enfim. Acho que é um projeto interessante, só para que você saiba que exista. E perguntar também assim, quem quer uma obra do brasileiro, faz como? Faz como? Então, só entrar em contato pelo Instagram, que o Instagram é responsável por 70% da minha produção, basicamente, porque eu resolvo tudo a partir de lá. Né? Os outros é no disse-me-disse, no boca a boca, como se diz, porque é um marketing que nunca se perde. Mas qualquer interesse de ou adquirir alguma obra, ou desenvolver um diálogo, como a gente desenvolveu aqui, é só entrar em contato pelo Instagram, o Brasileiro 1, né? E a gente dialoga por lá. Só mandar mensagem. Então é isso. Gente, boa noite. Beijão para vocês. Obrigada, Frankson. Não vou esquecer mais. Muito obrigada. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Um feriado aí Pra danado de bom para todos nós. Beijo. Vou deixar Beijão. gravado para você também. Tudo certo. Obrigado. Abraço. Tchau. Abraço.